Lipedema é um distúrbio, um aumento do tecido adiposo. Ele é pontiagudo. Quando você passa a mão, você sente, ele é denso. Então, muitas pessoas estão confundindo lipedema com linfedema, com obesidade. Hoje as pessoas têm alimentação inadequada, muito condimento, coisas artificiais. Está mudando, sim, a condição do nosso corpo. Eu gosto de sentar, eu gosto de olhar, eu gosto de escutar. E aí eu vou na parte imunológica, fisiológica, emocional. Aí eu entro com a neurociência. Aí fechou, mata, né, o processo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pod. Quero lembrar vocês, mais uma vez, que estamos no Spotify. Gente, o nosso assunto de hoje é muito interessante, porque eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso e outras que acham que tem isso, mas na verdade não tem. Então, eu trouxe uma expert aqui, uma especialista nesse assunto. Vamos falar sobre lipedema e linfedema. Vocês sabem o que é isso? Então, vamos lá. Eveline, bem-vinda mais uma vez, né? Porque você já esteve aqui com a gente, a doutora Eveline já esteve aqui falando sobre a neurociência. Foi um sucesso, né? E hoje, então, vamos aí falar de mais uma das suas especialidades, né? Você, então, é bioterapeuta, psicobioterapeuta. Explica pra gente um pouquinho disso daí. Bom, quero agradecer aqui o retorno, agradecer o alcance do seu podcast, que foi maravilhoso. Obrigada, mesmo, que bom. Transformando vidas em tudo quanto é canto, né, até no exterior. Então, assim, tem que agradecer muito essa oportunidade que você dá aqui para nós profissionais. Bom, então vou falar um pouquinho do meu currículo, né? Isso. Eu tenho 24 anos de muita pesquisa, de muito estudo, especialização em saúde da mulher. E dentro dessas áreas eu fui estudando, fui fazendo mestrado em cicatrização célula-tronco, aí fui para um doutorado em câncer, e aí a grande mudança é que eu fui para a neurociência. Dentro da neurociência, há várias técnicas, a bioterapeuta e a psicobioterapeuta. A bioterapia é quando você faz uma análise total no corpo do seu paciente, só de olhar a gente já começa aqui os comandos neurológicos, e aí a gente vai pelo toque. A gente faz a comunicação com o cérebro, com os órgãos, tudo pela mão. Tá. Isso é a bioterapia. Sim. Agora, quando você é psicobioterapeuta, aí você vai no psiquismo, no psique. Então, a gente vai fazendo, sim, uma leitura dentro da parte fisiológica das doenças, dos sintomas, das patologias que todo mundo tem, com a área emocional, com o cérebro, que está lá guardado, a memória, e aí sim a Bíblia em cima para decodificar tudo isso, porque o nosso inconsciente só abre por parábola. Por isso que a psicobioterapia, a gente não toca, mas a gente tem a verbalização neurológica do cérebro com sintoma. É isso que a gente faz. Que interessante, que legal. E a neurociência, né? E aí a neurociência, ela vem com toda essa linguagem neurológica, porque o nosso cérebro, ele é tão poderoso, ele é tão eficiente, ele tudo sabe, tudo ouve, tudo sente, tudo vê e tudo faz. E hoje eu quero trazer isso nessa patologia do lipedema, do linfedema, na parte emocional dessas mulheres, né? Que tantos anos se calaram, que tanta dor guardam nesse corpo. O que quer dizer? Que tanto eu procuro? Quando eu tenho um diagnóstico de uma doença, como é que eu vou lidar com isso? Tem cura? Não tem? Como que eu vou viver com isso? Qual que é o peso disso nesse corpo? Literalmente, né? Porque tem o aumento de volume e tem o peso emocional. Então, são situações que comprometem 3 eixos na vida dela, que nós vamos falar aqui hoje. Vai ser muito interessante. Nós vamos destacar cada fase, o que acontece, como acontece, por que acontece. E assim, eu vou revelar coisas interessantíssimas que vai aguçar. Então, assim, quem tiver muito interesse... gosta disso. Exatamente. Com Rose Pod. De saber qual que foi o despertar de um lipedema. O que aconteceu para o cérebro armazenar, e eu tenho, assim, muita experiência nisso, né, Rose? Tanto é que eu desenvolvi curso, não só para pós-operatório de lipedema, mas para quem não quer fazer a cirurgia e como tratar, porque eu trato minhas pacientes. Como é que é? Você foi a primeira pessoa, a primeira profissional a dar o curso? Primeira profissional do Brasil a desenvolver um curso, né, manual, dentro da neurociência, tá, Rose?
para tratar essas mulheres com lipedema. Uau, que legal. Manualmente, tá? Porque tem muitas pessoas que não vão fazer cirurgia. Tem muitas mulheres que não querem fazer cirurgia. E a cirurgia também não é tudo. Ela faz Sim. parte de um processo. Então, assim, cada caso tem uma necessidade. Mas e essa mulher? Como é que ela vai ser tratada se ela não fizer cirurgia? Tem sim. Hoje eu trato muitas mulheres na minha clínica com excelentes resultados e voltaram totalmente à vida e à qualidade. Bom, então antes da gente se aprofundar, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sartor Store, Celas Gasparini, a sua cela de confiança, Laboratório Marlene Spear, pioneirismo, tradição, modernidade e qualidade, Laboratório Marlene Spear, Dias One Perfumaria Artesanal, Sueli Mendes, peças para mesa de bolo e doces, e Arapuca Bar. É isso aí, gente. Obrigada aos nossos patrocinadores. E se você quiser ser um patrocinador aqui do Com Rose, pode entre em contato aí com o nosso setor comercial. Tá, o contato na bio aí das nossas redes sociais, ok? Bom, doutora, vamos lá então, que eu estou curiosa, né? Porque, como eu falei, fica muitas dúvidas, né, sobre isso. Até outro dia eu estava conversando. Olha, eu te falar, eu nunca tinha ouvido falar em lipedema. Aí, quando foi no final do ano passado, mais ou menos, a minha sobrinha, né, reclama que tem um braço mais gordinho e não sei o que. Ela falou, tia, eu acho que eu tenho lipedema. Eu falei, mas o que é isso, né? Exato. E aí que eu fui saber, então, o que era lipedema, que na verdade, né, ela fez aí a consulta com a doutora e não era lipedema. Então vamos lá, o que é lipedema? Lipedema, ela já vem desde 1940, essa patologia. É um distúrbio, um aumento desse tecido adiposo. Ele é uma gordura, um tecido adiposo, ele é pontiagudo. Quando você passa a mão, você sente, ele é denso, ele é durinho, ele é pontiagudo e ele forma placas em locais. Então, ele causa uma deformidade no contorno corporal. Então, muitas pessoas estão confundindo lipedema com linfedema, com obesidade. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho de cada coisa, tá? Todo o tecido adiposo que a gente vai falar, ele tem um sistema neuroendócrino, isso é muito importante. Ou seja, tem a função metabólica, hormonal do corpo e tem a função neurológica, cérebro. O nosso tecido adiposo, ele não é o nosso inimigo. Então, vamos começar falando positivamente aqui do tecido adiposo. Porque todo mundo hoje quer destruir o tecido adiposo, Rose. Verdade. Quer danificar. E é isso que vai causar grandes problemas lá no futuro. Problemas emocionais, problemas físicos, tá? Metabólicos. Então, eu vou classificar isso tudo aqui agora para a gente falar da obesidade, para a gente falar do lipedema, do linfedema. Tecido adiposo não é um vilão, ele é necessário. Então, muitos processos que estão acontecendo é avaliação inadequada. Então, o tecido adiposo todo mundo tem, todo mundo necessita ter. Ele que dá o nosso feedback, né? Nosso corpo armazena ali toda a parte metabólica, toda a parte hormonal para liberar para o corpo. E aí? As pessoas vão lá e destroem esse tecido adiposo. Então, esse corpo ele vai ter déficit. Então, quando eu estou com fome, por exemplo, eu estou precisando aí de mais gasto para o meu organismo poder funcionar. Então, tem a parte muscular, tem a parte metabólica, tem a parte do tecido adiposo. Então, eu necessito dessa fonte de energia. Então, todo o nosso corpo ele trabalha em equilíbrio. A parte hormonal também fica armazenada no nosso tecido adiposo para a liberação dos órgãos quando assim necessita. Então, nós somos um conjunto neuroendócrino, onde as pessoas estão causando muita lesão no tecido adiposo. Então, isso é uma ressalva que eu quero deixar aqui, porque tantos procedimentos têm causado doenças, patologias, que ninguém tem discutido, ninguém tem colocado em pauta o que está acontecendo nos pós-operatório, o que está acontecendo depois. Pessoas com depressão, pessoas com anemia que não se cura mais, né? E assim, vai tendo vários déficits. Problemas depois na tireoide, então vai tendo uma cascata, uma síndrome inflamatória. Por quê? Quando a pessoa está acima do peso, ela está inflamada, Rose. Sim. Quando a pessoa tem um lipedema, ela tem uma alteração inflamatória. E tudo isso a gente tem que olhar para o tecido neuroendócrino. Cada lesão causada no seu tecido adiposo
É uma disfunção que você vai estar causando a longo prazo ou até curto prazo. A gente não está demorando para ver os efeitos. Então, o tecido adiposo, ele não é vilão, ele é necessário, né? Aí, vamos lá. Então, vamos para a patologia. Hoje, o estresse, a vida moderna, descompensações metabólicas, a alimentação errada. Por quê? Hoje as pessoas têm alimentação inadequada, muito condimento, coisas artificiais. Está mudando, sim, a condição do nosso corpo? Está. De funcionalidade? E também tem essa alteração. Então, tá. Todo mundo que tem aumento do tecido adiposo está inflamado. Ok, né? Mas quando você tem esse aumento do tecido adiposo, você aumenta por completo. Mulheres têm mais tendência à parte abdominal, aonde está a parte hormonal, quadril e perna. Tá, ok. Agora, lipedema tem mulheres magras também, Rose. Magras, mulheres secas têm lipedema? Tem mulheres que têm lipedema. Na parte inferior do corpo, seria nas pernas. Geralmente começa no culotinho, sabe, abaixo do glúteo ali do bumbum. Tem mulheres que têm aquele culote. Verdade, tem mesmo. Ela é super magra e ela tem ali uma característica. Nossa, eu conheço várias que já liparam, mas não resolve. Não resolve, né? Sempre volta, sempre, né? Então, a gente vai falar isso. Por quê? Porque tem ali também problemas circulatórios que o lipedema traz. O problema do lipedema não é só o processo inflamatório, é a cascata que ele vai desencadear. Entendi. Né? Então, essas mulheres, elas têm alterações no formato do corpo, sim, muitas varizes, telangiectasia, que são os vasinhos, mas são assim, demais. Geralmente, a mulher, quando ela fala assim, eu já fiz várias cirurgias de varizes. Nenhuma resolveu, Eveline. Eu estou fazendo tratamento, o médico está tentando, e eu ponho meia de compressão. Eu estou fazendo tudo que me manda e cada vez minha perna está pior. Isso daí é lipedema. Mulheres que fazem plásticas, uma em cima da outra. O processo cicatricial, quem tem lipedema, é péssimo, Rose. Nossa. Péssimo. Não cicatriza, é muito ruim, porque tem fatores inflamatórios, a liberação de citocina muito elevada. Então, uma coisa vai comprometendo a outra. Então, quando a gente pega um paciente de lipedema, a gente já tem que acalmar ela. Fala, não, calma, tudo tem jeito. Então, vai ter alteração ali no formato, tá? Agora, tem níveis. 1, 2, 3, 4, que a gente vai falar isso daqui a pouco. Tá. Né? Agora, a obesidade. E eu posso ser uma pessoa obesa e não ter lipedema? Lógico que você pode. Pode. É muito diferente a gordura do lipedema. A gordura do lipedema, ela é uma gordura de deformidade local. Ela é uma placa. Onde você vem com a hora que você vai passar, cria uma resistência, Rose. Tem uma resistência. E é tudo pontiagudo. Nossa. Tecido adiposo, você consegue sentir no tato. Você sente no tato. E é assim. Você quer saber se uma paciente tem lipedema? A hora você toca. Você faz isso aqui, ela faz... Ai! Ah, dói. É leve, leve. Você fez isso daqui, ela já faz, ai. Por quê? Porque ali tem um sistema linfático, é a vascularização, né? E esse tecido adiposo, ele fica comprimindo esses vasos. Então, dói. Olha aí como é que é. Nossa. Porque há uma compressão. Outra coisa, é muito interessante, às vezes as pessoas me pegam até fotos assim, falam, olha essas imagens, você acha que isso aqui é lipedema? Então, eu olho e falo, olha... Não é lipedema. Tem mulheres que têm massa muscular mesmo. Entendi. Tem volume. E aí estão confundindo com lipedema. Agora, tudo virou lipedema. Não tudo é lipedema, tá? Por exemplo, a mulher que malha bastante, ela tem um contorno, às vezes volumoso de massa muscular, e às vezes e ela tem um pouquinho de gordura. Vamos supor que ela tá malhando, mas ela é uma pessoa mais cheinha. Tem gordura, entendi. Ela não tem lipedema. Geralmente, quem tem lipedema, ele muda, sabe o quê? A marcha. O andar. Tá. Pessoa que tem lipedema, mesmo que ela tá magra, você vê, ela começa a mudar a marcha, ela começa a arrastar mais o pé, ela não anda normal, igual as outras mulheres. Entendi. Ela começa a articulação dela já comprometer, tanto o joelho como o tornozelo. Olha que coisa interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Homem também tem? Tem. Poucos, tem também. bem menos, Tá. bem menos, uma quantidade bem menor, né? Mas mulheres têm lipedema. Por conta dos hormônios. Tem os toda essa hormônios, as questão. alterações, Entendi. tudo, né? E a mulher é mais emocional, Rose. O homem, ele é mais racional. A mulher, ela armazena muita coisa emocional. Se uma amiga falar que ela não tá legal, ela já deprime. O homem não, ele fala, né? Dane-se.
E daí, né? Tem Então, isso. essa questão emocional vai mexer muito com a mulher de lipedema. Você pode ver, uma das características de mulheres com lipedema são mulheres depressivas. Nossa. Tem artigos já comprovando, já li vários artigos já falando, correlacionando essa parte emocional que gera o lipedema. Entendi. Não é só a questão de caloria. O pessoal fala assim, lipedema tem uma questão de caloria, lipedema tem uma questão disso, a gente vai falar disso aqui, Uhum. né? Então, vamos lá, pessoas que fazem bariátrica, o que acontece? Ela murcha, É. tá? Aí uma pessoa fez bariátrica, Rose, ela tem lipedema, Não vai resolver o problema a perna cirurgia. continua aumentando. Mas hoje tem se afirmado tanto que é uma questão nutricional, de atividade física. A pessoa, quando faz uma bariátrica, o que ela faz? Uma rotina, É, não faz? faz. Ela não consegue se alimentar muito, Não. ela faz atividade física. É. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que esse lipedema tem aumentado nessas mulheres bariátricas que eu pego tanto? Verdade. Por quê? Se a gente não está tendo esses fatores. Que fala que é alimentar, que fala que é falta de exercício. Mas Sim. como que uma pessoa bariátrica tem aumentado tanto o lipedema? Qual que é a resposta, doutora? Emocional. 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 Ela tem uma formação psíquica. Ela tem um cérebro que tem uma memória de algo que ela viveu ali e ela está fazendo aumentar. Ninguém segura o cérebro, Rose. Ninguém está entendendo que tem que olhar para a causa. Todo mundo só olha para os efeitos. Aí entra a neurociência para A tratar. gente entra com isso. Eu tenho vários casos. Então, assim, lipedema existe 4 fases, 4 estágios. Eu vou falar muito da patologia, vou falar tudo que as mulheres podem procurar de recurso. Vou dar hoje a luz no fim do túnel, ou melhor, vou dar a mola, porque aí ela sai de dentro do túnel. Que ótimo. Vamos sair do poço, mulherada. É. Tudo tem jeito, Rose. Que Só bom. não tem quando não tem conhecimento. É. E por isso que eu fui lá buscar. E por Então, isso você assim, está aqui eu hoje, estou para aqui ajudar pra- essas mulheres. Para ajudar, porque essas mulheres, elas são excluídas, elas têm dores, né? Elas sofrem. Ninguém dá um norte, um direcionamento. E aqui hoje a gente veio fazer esse podcast para liberar essas mulheres, para trazer essa luz, para falar, não, tem um jeito sim. Eu não sou mais refém dessa doença, eu não preciso mais ficar sofrendo, Que ótimo. né? Então, o lipedema, ele traz comprometimento vascular, emocional, social. Por que social? É. Porque a mulher tem vergonha de sair, ela tem vergonha de se mostrar, não tem uma roupa adequada que cabe nela. Quantas mulheres me falam isso? Nossa, é um sofrimento mesmo. É um sofrimento. Elas sentem dor, É. elas não conseguem por muito tempo andar, ficar de pé, Nossa. não conseguem dançar. Elas se escondem, elas começam a se esconder por detrás da dor, do emocional, do isolamento que isso causa. É muito além um lipedema. A gente não tem noção. Doutora, e quais são as causas do lipedema? Daqui a pouco eu vou falar sobre Já vou- isso. Então Não, eu vou tá. deixá-las curiosas. Ah, A hora que eu entrar na neurociência, a gente vai descrever Ai, cada não. idade, o que acontece, como o cérebro pode olha, que legal. entender isso. É uma coisa que a gente... Eu tô só falando do lipedema Do das lipe- dores. Tá. Então, tem a questão da dor, vascularização, a parte emocional, né? A parte física, que começa a alterar muito. Quem tem lipedema malha muito e não consegue ter um desenvolvimento de parte muscular, Rose. Não Nossa, aparece. A parte muscular delas não é desenvolvida. Por conta da gordura ser maior. É muito. E falta circulação E ali. falta circulação. Né? Aí agora, tem 4 níveis. Primeiro nível é aquele onde a gordurinha é só local. ok? Uhum. Estágio 2 é quando a pessoa tem ali da região do maléolo, lá do tornozelo, Sei. que já começa a perder tornozelo e vem até a região ali do joelho, que fica sem formato. Verdade. As mulheres sentem muita cãibra, formigamento, aumento da pressão. Parece que pesa, parece que elas se arrastam, sentem essa dor. Uma coisa interessante também que a gente tem que pontuar em quem tem lipedema, elas vão perdendo o movimento articular. Agachamento, ficar de joelho, movimento de braços. Isso tudo vai travando, Rose, vai comprometendo o movimento. Trava, é uma rigidez. Olha a inflamação aí, o que acontece. É muito sério, é uma doença mesmo, né? Que a gente tem que levar muito a sério.
Agora, estágio 3 e 4, aí a gente pode ter um agravamento na parte superior. Então, você vê toda a parte de baixo da canela, pode ser o joelho. Uma das características, você olha uma mulher que tem lipedema, o joelho dela some. Ele afunda. Verdade. Não é, mesmo. Rose? Você tá falando, eu vou lembrando de pessoas que eu já vi, Isso, sim. Ele afunda ali, ó. Você pode ver, ele vem para trás e ele tá Uhum. rodeado de bastante gordura, É. né? Aquilo ali também já é o lipedema. Agora, estágio 4, já pode pegar a região da coxa e também nessa regiãozinha aqui lateral acima do glúteo. Também Uhum. tem lipedema, que muitas pessoas não falam. Ali também é. E, por fim, essa Braço. região do braço, né? Mas pode ser total, pode vir do punho e pode ser toda essa região. Tá. Então, é uma gordura densa, dura, de deformidade e de pressão. Só de tocar, essas mulheres sentem muita dor. Não é que elas são sensíveis, não é frescura. Não é frescura. Elas têm dor mesmo, né? Algumas apresentam esfriamento, você relação geladas, e outras aumento de temperatura. Isso é muito relativo, mas os 2 sintomas podem acontecer no lipedema. E chega a escurecer a pele também. Escurece, escurece. Verdade. Por quê? Porque o sistema linfático, venolinfático, está associado nessa patologia. Ali está a deficiência. E depois de 24 anos estudando, trabalhando na saúde da mulher, Rose, que eu descobri como tratar elas manualmente. Que minhas pacientes saíram do manequim 48, hoje estão no 38. Vida Nossa. normal. Elas não tinham mais a marcha certa, Aham. arrastava, não dobrava joelho, não movimentava braço e hoje voltou tudo. Olha, Volta tudo, desde que você desinflama ela, entendi. né? Então, agora nós vamos aqui falar. Temos o lipedema com linfedema. Tá. O que é o linfedema? É uma alteração linfática, aonde tem uma nodulação na parte linfática que comprime e a linfa fica deficitária. Uhum. Tem muitas pessoas confundindo ter retenção hídrica, que as mulheres têm muito hoje devido ao estresse da vida moderna, com lipedema. Por quê? Qual que é a região que a mulher mais tem curvas? Abdômen e glúteo, perna, Verdade. né? São regiões que, se eu começar a reter muito líquido, o que vai gerar? Gordura. Formato do corpo fica alterado, Verdade. não fica? Fica. Aí o que está acontecendo? Todo mundo acha que é lipedema. Uma coisa é você ter a alteração linfática, que muitas mulheres têm, Que é o linfedema. que é a parte do linfa, Do linfa. do linfa. Que é essa retenção essa líquida. retenção. Então, essa questão linfática, quem tem lipedema, a maioria das mulheres tem lipedema, não incha pé. Ela tem lipedema, mas ela pode ter no 4º estágio, quando todo o sistema veno-arterial dela vai estar venoso, vai estar comprometido, aí ela vai ter lipolinfedema. Olha que confusão. Meu Deus. Aí ela vai inchar o pé. Tá. Ela vai inchar o pé. É quando ela chega nesse 4º estágio. Nossa. Aí é 2 patologias. Mas, porém, eu tenho pacientes, eu tenho casos que a gente trabalha muito com a drenagem linfática e resolve a retenção hídrica, normaliza, aquele corpo desinflama e ela vê que ela não tem lipedema. Esse desinflamar que você fala, é associado dieta ou não? Ou é realmente o tratamento É a mesmo? mão É? sobre o sistema imunológico. A gente está falando aqui de imunologia. Tá. Por quê? O que acontece? Vamos falar um pouquinho de drenagem linfática. A gente sou Ótimo, apaixonada. drenagem é excelente. E muitas pessoas falam de drenagem linfática, não conhecem a drenagem linfática e não sabem fazer a drenagem linfática. Não mesmo. Então, vamos falar. Vamos falar sobre Vamos falar sobre drenagem linfática, Vamos. né? A drenagem linfática, você tem mais de 100 trilhões de células no seu corpo. Quando a gente faz uma belíssima drenagem linfática, a gente vai trabalhar mais de 65 trilhões de células. A drenagem não é para emagrecer, não é para ficar fazendo xixi, não é esse tipo de gracinhas que É para fazem. definir corpo. Não é para nada disso. Ela vai te trazer um belo contorno, sim, ela vai trazer saúde, ela equilibra até a parte psíquica da mulher, porque ela libera hormônios que vai ajudar até no sono das mulheres com Olha. menopausa, para quem tem ansiedade, estresse, é maravilhosa. Então vamos lá. Sistema linfático é o seu soldado.
tá? É o seu soldadinho. Imagina que quando você não faz drenagem, você só tem um soldadinho. Uhum. Agora, quando você faz a drenagem, você chama o exército. Aí Aí é outra diferente, né? situação. O que vai acontecer? Quando a gente vem no líquido intersticial, que é o líquido que banha as células, os capilares linfáticos, Rose, eles têm poros. Olha que coisa Uhum. interessante. Agora eu vou falar uma coisa interessante aqui para quem tem problema de retenção de líquido, para quem tem lipedema, quem tem linfedema e quem quer saber o que a drenagem faz, tá? Nós vamos mexer então coletando. Quando você vem coletando e você joga para dentro dos condutores e vai para os gânglios linfáticos, que é um órgão linfático, ele vai comer, ele vai fagocitar aquele lixo que você tirou do organismo. Entendi. E ele vai liberar em células de defesa, linfócito T, linfócito B, macrófagos e células NK. Olha que coisa interessantíssima. Então, a drenagem emagrece. Não, gente, vocês não sabem o que é drenagem. Drenagem é onde você pega esse líquido sujo, traz para dentro da condução, purifica e transforma e libera para o corpo células de defesa. Então, trata-se muita coisa com drenagem, só que as pessoas não sabem falar de drenagem linfática, é um crime, Não, dá dó. não mesmo. Que a gente associa a drenagem linfática a somente a parte estética. Você com experiência de drenagem, o que é drenagem para você, Rose? Nossa, hoje eu sei o que é drenagem com você, né? Mas até então, Muda tudo. muda tudo. Lembra quando eu falei para você, eu vou tratar você de dentro para fora? Impressionante. Vou o te tanto trazer que meu saúde. corpo tá mudando. Sim. Eu tinha a região do glúteo ali de fazer procedimentos estéticos, escurecida, e tá clareando, a pele está alisando, assim, um absurdo. Uma Sim. coisa. Nós estamos trazendo uma normalidade para esse corpo, somente com a mão. É. Então, a drenagem linfática, imagina essas mulheres todas inflamadas. E aí, esses capilares, quando a mulher está muito inchada, pessoas muito inflamadas, elas são duas coisas: Uhum. desnutrida, desidratada. Ah, mas eu Olha isso. como super bem, eu tomo suplementação. Não está entrando, Rose. Não entra na célula. A drenagem faz entrar. Olha que coisa. Olha isso. Porque eu fluidifico aquilo que está no meio do interstício e coloco para dentro de onde tem que estar. Eu que vou Entendi. conduzir. com a mão. Olha isso, a importância da drenagem. De uma drenagem, né? De uma drenagem verdade. bem feita, Bem feito. né? Então, o que acontece? Essas mulheres que têm lipedema, que têm linfedema, elas são totalmente inflamadas e têm essa disfunção. Elas são desnutridas e Olha desidratadas. isso. Duas informações muito importantes. Para quem tem problema de obesidade, aumento de peso, lipedema, linfedema, duas coisas que vocês são: desnutrida e desidratada. Ah, mas eu tô tomando tudo. Não está entrando. Não está tendo transporte ativo, não está tendo comunicação, não está ligando esse corpo. Interessante. É muito interessante. Por isso que tem que estudar fisiologia, anatomia, imunologia, cérebro. Fui estudar tudo isso para falar para você, mulher, que tem jeito. Uhum. E esses capilares, eles têm poros. Tá. Quando a pessoa está inchada, o que acontece? Ele dilata. E o corpo pega essa toxina, coloca para dentro, sai pelos poros, extravasa, Rose. Volta tudo pro corpo de novo. Nossa. Por isso que tem que entrar uma profissional lá com a mão. Para eliminar isso aí. Para levar, para conduzir. É. A hora que entra dentro do gânglio linfático, que eu amo ele vai estar lá para limpar, purificar e transformar e liberar. E tem os truques da drenagem que ninguém sabe, porque tem o superficial e o profundo, tem os órgãos que você tem que acionar internos, que tem os gânglios lá dentro, que você faz assim, ó. Verdade. Tudo tem que ter conhecimento para ser feito. Então, essas mulheres, elas estão desnutridas, desidratadas, elas têm dor, com a drenagem não vai sentir dor, elas vão sentir alívio e vai tratar. Então, lipedema existe, sim, mas está tendo muito diagnóstico errado. Não é todo mundo que tem lipedema. Às vezes a mulher tem uma alteração linfática e está gerando esse acúmulo nessa região do tecido adiposo, que é normal. E esse líquido, ele não fluidificado, ele encapsula. Uhum. Ele encapsula, que são seus nutrientes que estão lá. Aí quando você drena, você fluidifica e nutre. Olha só. E aí você vê que a pessoa não tem lipedema. Quem tem alteração de retenção de líquido tem muito problema circulatório, sim. Uhum. Varizes, intestino não funciona,
Aí, ó, É verdade. verdade. A maioria, né? Intestino não A funciona. maioria das mulheres, o intestino É, mas a drenagem põe para funcionar, porque vai trabalhar Verdade. no delgado. É mesmo, que meu intestino super melhorou. Não é, Rosa? Verdade. Por que você está voltando todas as suas funções? Porque você está desinflamando, porque você está voltando à função normal de como você tem que ser. É verdade. A gente não pode mais bater no corpo, não pode agredir o corpo. E estão agredindo muito o corpo. Estão fazendo um monte de procedimento que não é para ser feito. Os procedimentos estéticos, né? Uhum. Esses injetáveis. Exatamente. Agora, Rose, essas mulheres, então, lipedema. Quem tem obesidade pode ter ou não lipedema? Sim. Fez bariátrica. Mulheres com bariátrica estão aumentando lipedema? Sim. Porque não é uma questão mais tanto orgânica. A gente está falando de uma questão que é o cérebro que manda em todas as funções. E quando a gente faz uma boa drenagem, a gente sabe os caminhos da face certinho, onde eu estimulo que eu faça uma comunicação com o cérebro da pessoa também. Olha como é que a drenagem ela é preciosa. Nossa. A minha drenagem é diferente. Tenho orgulho de falar que sim. É verdade. Eu posso atestar. Eu tenho orgulho, porque por anos me dedicando. Então, mulher com lipedema tem todo esse processo inflamatório. Tem artigo, Rose, que chama até atenção, que a gente fica até preocupada, né? Que fala dessas mulheres não cuidadas, com o passar do tempo, tem maior chance de desenvolver Parkinson. Olha aí a alteração que dá, porque você acha que você tem edema só no corpo ou neurológico também? Eu acho que sim, né? Sim, quando a gente está muito inchado o corpo, o cérebro também. Por isso que as mulheres têm tantas dores de cabeça. Nossa. É uma questão de edema. Olha, que interessante. É muito interessante. Então, quando a gente lê muito artigo, que a gente vai vendo essas alterações de proteína, de interleucinas, de citocinas, a gente tem que agir rapidamente. E aí estão fazendo muitas cirurgias nessas pacientes, uma em cima da outra. Se um corpo, Rose, que está totalmente inflamado, os gânglios estão infartados, não estão dando conta, faz uma cirurgia, o que vai acontecer num pós-operatório? Nossa. Colapsar. E o emocional? E o emocional dessas mulheres? Porque o que acontece? Oferecem para elas muitos recursos. Todo mundo está falando de lipedema, mas é um monte de coisa para fazer. Tal. Essas mulheres, tem que pôr meia de compressão. Ok, a meia ajuda, mas não vai resolver, gente. Não vai resolver. Tem que entrar na causa dessa pessoa, tem que olhar para ela com um olhar humano. Aí tem a cirurgia, né? Tem a cirurgia. E que também não resolve. Quando é muito necessário, eu sou a favor, faz a cirurgia. Sim. Só que pós-operatório de lipedema, gente, é 2 anos. Nossa. 2 anos. É muita perda de fluido, vai ter uma liberação de processos inflamatórios exacerbada por muito tempo, vai fibrosar inteira, aquela pele vai colabar, vai ficar flácida, você vai ter que fazer muito estímulo ali com a drenagem linfática para poder recuperar essa mulher, recuperar o contorno para não ficar danificado. Então, assim, não é tão simples, fez, acabou, já vai para atividade física e vida que segue. Não, o corpo, ele sentiu a agressão, do tanto que você lipou, do tanto que você causou mais dor ainda sobre aquele tecido, né? Danificou, rompeu a parte ali circulatória e isso demora muito, isso o corpo vai te cobrar. A cirurgia é ótimo, mas tem que ter um profissional que vai acompanhar, que vai fazer a drenagem certa. E qual que é a drenagem certa que eu tô falando tanto? Ela é diferente, Rose. E como é que ela é? É isso o X da questão que foi... ela é? Quando eu atendia muitos essas pacientes, me chamava muita atenção, né? As veias, quando você olha a perna delas, a veia, ela faz uma ramificação totalmente estranha. Diferente. Total. São pernas que a gente fala que são azulzinha, de tanta vascularização excessiva, errada. E aí eu peguei alguns exames de pacientes e comecei a analisar. Comecei a olhar. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Está com refluxo, está com caminho paralelo. Falei, opa, não está indo. E aí, na minha palpação, nos meus estudos, eu fui olhar anatomicamente como é que eram essas veias, como é que eram essas válvulas, como é que é esse sistema. E tem o linfangioma. Olha, vamos falar sobre isso. Esse eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Vamos apresentar aqui o linfangioma. Então, vamos lá. Vou fazer um desenho aqui. Imagina que a minha mão é a parede de uma veia. Tá. Aqui, ok?
Imagina que a gravidade, o nosso líquido, ele sobe, né? Uhum. A gravidade puxa. Sim. Nós temos uma válvula que faz isso aqui adentro, ó. Ó, ela faz isso aqui dentro dessa parede, Tá. tem essas válvulas. Aqui, ó. Ela abre por propulsão. Uhum. Quando eu piso, quando eu ando, quando eu dreno, né? Então, é esse o sistema. Quando a gente respira, a gente faz esse bombeamento, né? E essas mulheres me chamavam muita atenção no toque, na temperatura, na oxigenação que não tem, tudo. Quando eu fui estudando, eu fui analisando e fui vendo, eu falei, peraí, se ela tá com refluxo, significa que a válvula dela perdeu o quê? Pressão. A válvula dessas mulheres faz isso daqui, Rose. Olha que coisa interessante. Ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso e mantém-se aberta. Ao invés do líquido por propulsão subir para drenar nos Sim. condutores, nos capilares, ela volta. Olha o problema aí Entendi. do lipedema, do linfedema. Nossa. E eu entendendo isso, o que que eu fiz? Eu fiz diferente. Eu apliquei uma técnica que eu desenvolvi e deu resultado. A válvula voltou a funcionar? Eu comecei a fazer uma técnica de estímulo nela. Entendi. Tem um segredo para você trabalhar ela. Uhum. Quando você trabalha, ela começa a reagir e ela começa a voltar o impulso e fechar. Nossa. E aí sim ela vai desinflamar, porque vai voltar então a fluidificar, a nutrir, a oxigenar, a ter de novo a propulsão. E aí para de ter esse retorno e voltando. Então melhora a circulação, melhora o contorno, o lipedema desinflama, tudo, muda o contorno inteiro. Nossa. E as articulações liberam. Olha que coisa interessante. Interessantíssimo. É muito interessante. Ou seja, muito se ouve falar agora, não é uma doença nova, né? Que dá a impressão de que, como eu falei, né? Eu nunca tinha ouvido falar até então. Desde 1940 se fala no lipedema, né? Tem o lipedema, essa característica. Tem mulheres que têm um acúmulo enorme, e tem sim que fazer cirurgia e depois elas têm que entrar para trabalhar de forma manual. Agora, Eveline, você é a favor da forma manual? 100%. Da forma manual correta. Tá. Porque se não souber, também vai fazer mal. Uhum. Não tem essa, se não fizer bem, mal não faz. Faz mal sim. Essas pacientes não é para brincar. O corpo não se brinca. A célula não dorme. O corpo não para, Rose. É verdade. Ele tem comunicação, ele age 24 horas. Só que o corpo ele faz tudo positivamente tentando te ajudar. Então, estão aplicando muitos aparelhos estéticos nessas mulheres que não podem, de forma alguma, piora assim 1000% a inflamação delas. Nossa. Não pode pôr aparelho, recursos eletroterápicos em quem tem lipedema. Falo isso de tanto pesquisar, falo isso de prática que eu tenho na minha clínica e de resultados que eu tenho. Colocou o aparelho, inflamou, vai só piorar. Nossa. Por isso que essas mulheres, elas migram de consultório em consultório. Olha só. Elas têm comprometimento hormonal, elas podem ter outros comprometimentos? Pode. Mas não é só isso. A gente está falando aqui da parte fisiológica, orgânica. Tá. Que eu quero entrar agora muito na questão emocional. Antes disso, eu te perguntar. Acho que você deve ouvir muito isso. É causa genética? Não tem nada comprovado ainda. Ninguém conseguiu comprovar a causa do lipedema. Por exame, tanto é que não existe exame de lipedema. É mesmo. Tem exames que faz o Doppler, faz ultrassom, porque você vê o déficit circulatório. Tá. Mas geneticamente falar para você, olha, tem um exame genético que der uma alteração, assim, afirmando que isso não. Uhum. Tem uma proteína chamada F4, que é do nosso sistema linfático, que quando ela dá alterada, você sabe que essa paciente já está com alteração linfática. Tá. Essa alteração linfática é encontrada também nas pacientes de lipedema. Mas óbvio, gente, imagina que aqui a gente tem um rio passando. De repente eu jogo um caminhão de terra em cima. O que aconteceu com o rio, Rose? Mudou o curso. Mudou. Comprometeu, não vai passar. Não vai passar. É isso que está acontecendo no corpo da mulher, né? Então, a gente tem que olhar para elas de uma forma... Elas são cianóticas, elas são roxeadas. Cianótica é aquele termo que a gente usa, né? Sim, Profissionalmente sim, falando. Elas são roxas.
Você pode ver mulheres que têm lipedema, elas não têm uma circulação saudável. Elas são tudo roxinha, é roxo. Você coloca o dedo assim, fica marca nelas. Então, tem todo um teste que a gente pergunta se está tendo cãibra, se tem formigamento, aonde que é o maior peso. Tudo, a gente pergunta tudo para essa paciente. Entendi. Essa paciente, você tem que sentar e conversar com ela. Você tem que escutar a história dela. Foi assim que eu consegui desenvolver tratamentos com eficiência, com resultado, escutando, estudando e atendendo. E ela tem um estágio, essa doença? Ela começa de uma forma, vai modificando? chegar em outra? Vai modificando muito, muito. Porque, por exemplo, ela começa ali, vamos supor que ela começa ali numa região do joelho, né? Vai passando um tempo, você vai estar pura varizes. Depois você vai estar com o osso já com uma artrose. Aí depois você já vai estar sem movimento. Olha como é que é duro. Nossa. Ela trava a mulher. Ela aprisiona a mulher. Que triste. Né? Tanto na parte psíquica, emocional, comportamental dela. Uhum. É as 3 coisas que aprisionam essa mulher. Bom, então você falou então que a mulher, né, que mesmo está com obesidade, necessariamente ela pode não ter lipedema, Pode né? não ter o lipedema. Tá. Em que período da vida da mulher pode se desenvolver o lipedema? Existem 3, 4 períodos que a gente mais fala, né? Então, vamos lá. Ali, no período da puberdade, no início, né, da menstruação, da Nossa, menarca. começa cedo, então. Assim. Já se começa ali. Começando o período da transformação do corpo, da feminilidade. Quando começa a aparecer a feminilidade, que ela pode começar. Pode aparecer ali, Rose, também, uma fase da gestação, né? E mais também na menopausa. São 3 períodos. As fases bem críticas da mulher. Menarca, gestante e menopausa. Olha que coisa interessante, né? Verdade. Agora a gente pode aí esmiuçar, né? Vamos falar. Eu vou te fazer. Agora, Rosê, eu quero te fazer algumas perguntas Então, em relação a vamos lá, essas 3 fases. Vamos bater um bate-papo de feminino, de mulher aqui, né? Quando a menina, ela tá ali começando a desenvolver o corpo dela, quem é que mais cuida da feminilidade de uma filha? A mãe. Tá ali o conflito. Oi? 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 Tá ali o conflito. É mesmo? Tá ali o conflito. Explica melhor, doutora, pra gente. Tem um olhar ali, eu vou fazer só um apanhado, depois eu volto. Tá. Tá ali um conflito. A mãe. Gente, agora a gente vai na causa, vamos sair do efeito. Tá. O nosso cérebro, ele é tão maravilhoso que ele tem uma forma adaptativa de se comunicar com a gente. Se ele não te dá um sintoma, você vai olhar para a causa? Não. Nunca. Dentro da neurociência, tudo a gente vai na causa, Certo. né? Depois eu vou falar de uma experiência que eu tive em curso, assim, eu tenho várias, mas eu vou contar uma que é bem interessante. Tá. Tá, mulher quando está grávida, quem olha para ela? Quem que poderia... Ninguém olha pra ela, a gente só olha pra barriga. Pronto. Exato. Ninguém olha para ela, principalmente às vezes o marido. Principalmente, verdade. E depois que ganha, pior ainda. Então olha tudo pro bebê. Tá aí o segundo conflito. Mulher na menopausa. O que ela pode deixar de ser? Mulher, né? Feminina, interessante. Interessante, já a libido dela já não é aquelas coisas. Exatamente. Terceiro Vai perdendo conflito. interesse. Não são as fases que aparece o lipedema? Sim. Quando eu falei que o lipedema tem muito uma questão emocional, agora a gente vai entrar o porquê disso, tá? O nosso corpo, tecido adiposo, é um sistema nosso de proteção, de armazenar, de liberar para os órgãos, metabolismo, mas porque tem aí uma questão de leptina, eu não quero entrar nisso hoje, porque aí a gente vai entrar na imunologia e afins, que tem o feedback, né, do sistema tecido adiposo, mandar uma comunicação para o cérebro, tô com fome, vamos fazer tal coisa. Ele faz, ele manda, o tecido adiposo armazena e manda de novo a informação para o cérebro. Isso gera um ciclo vicioso, é um hormônio liberado na corrente sanguínea. Então, a gente não vai entrar nisso hoje, mas existe, tá? Então, vamos lá.
eu estava um dia num curso, né? E aí ó, uma aluna pegou e falou assim, eu gostaria de trazer uma pessoa como modelo, Eveline. E eu tinha dado toda uma aula lá no meu curso para todas as meninas. E aí as meninas tudo assim, nossa, eu nunca vi um negócio desse. Porque eu acho muito interessante, quando você vai tocar um paciente, Rose, você tem que olhar ele por completo. Tá muito mecânica a área da saúde. Você não pode olhar para uma pessoa fracionando ela. Verdade. Você tem que ter aquele olhar de amor, humanizado, né? Por completo pela pessoa. Você tem que escutar, você tem que olhar, você tem que sentir a pessoa. Você tem que estar à disposição daquela pessoa. Eu não estou falando que eu sei tudo, longe de mim. Eu Sim. sempre estudo muito até hoje. Mas eu sou apaixonada em saber como o corpo funciona, como o cérebro está comandando aquilo e como eu posso dar uma solução. Só não se cura o que não se conhece. Verdade. Então, eu gosto de sentar, eu gosto de olhar, eu gosto de escutar. E aí eu vou na parte imunológica, fisiológica, emocional. Aí eu entro com a neurociência. Aí fechou, mata, né, o processo. Então, a gente sabe que o tecido adiposo ele é uma questão muito, muito, muito importante. Uma questão de proteção, né? De contorno ou de defesa. Tá. O nosso corpo, ele pode utilizar o tecido adiposo para a gente se tornar grande e forte e se defender de alguém. Olha que coisa interessante. Verdade. Mas ele pode também dar o contorno para mim ser atraente aos olhos de outra pessoa, né? Então, a questão, a mãe, ela tem uma função muito importante na vida da filha. Muito importante. A mãe significa amor, afeto e doçura. Mães que não conseguem dar amor, afeto e doçura, que agridem as suas filhas, vai desenvolver doença. Essas meninas estão desnutridas. Lembra que eu falei que a pessoa que tem aumento de peso são pessoas desnutridas? Falou. Está interligado, gente. Então não tem como você estudar a parte fisiológica, Rose, e não estudar a neurociência. Entendi. Ela tem uma desnutrição na alma, emocional, há um vazio muito grande dentro da condição desse feminino. Eu preciso resgatar isso. Eu preciso dar o direito da vida dessas mulheres novamente. Elas perdem a vida. E se tornam refém por uma vida inteira de grandes julgamentos. Se a mãe julgou essa menina aqui, todas as fases dela vai ser julgada. Todo mundo vai olhar e vai pôr o dedo na ferida, na dor dela. Olha que dó. Nossa. Elas se escondem. E tem duas questões do tecido adiposo. O tecido adiposo tem uma questão do amor, da doçura da mãe, e tem a questão de querer se unir com o pai, porque pode ter um aumento de testosterona para tentar unir com o pai, e aí aumenta o tecido adiposo. Nossa. Olha a confusão. Por isso que eu falei para você, primeiro momento mãe, depois o homem. Olha lá, tá vendo? Por que tá falando que é a parte hormonal? Por que tá falando que são fases específicas da mulher? Aí eu posso tratar um lipedema olhando só, aí a coitada vai lá, opera, faz de tudo, sente dor, ela já tem uma dor. Verdade. Só vai aumentar a dor dela. Ela não vai ter esse reconhecimento, ela não vai conseguir. Eu estou lá dando um curso, Rose, e aí vem uma moça linda, 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 super nova, 20, 25, 26 aninhos, né? Na hora que eu bati o olho, e eu tinha dado essa informação no curso, já tinha trabalhado no curso as meninas, já tinha acontecido um monte de coisa. E aí a hora que eu cheguei, né? Chegamos todo mundo assim, no consultório, de uma amiga lá, né? Pra falar. Ela pegou e falou assim, Eveline, eu queria muito te conhecer, tal, para saber como é que eu vou lidar, tal. Super linda, mas um lipedema de verdade. Bem ali no bumbum, na região aqui, que vinha dos flancos, né? Aí eu olhei, aí eu peguei e falei assim para ela, a gente faz perguntas muito específicas, né? Quando que você descobriu que você tinha lipedema? Falei, Eveline, na minha gestação nunca desenvolvi. Foi a hora que eu amamentei. Minha filha nasceu, eu amamentei, mas assim, meu corpo deformou. Nossa. Eu só falei, mãe, essa mulher tem um problema maternal. Na hora que ela teve que nutrir, ela não foi nutrida lá atrás. Esse é o conflito. Ela estava nutrindo a criança dela. Sim. E entrou dentro da ferida dela que ela não foi nutrida.
Nossa. Falei, quantos bebês você teve? Ah, eu tive a segunda agora e meu lipedema, assim, triplicou na segunda. Por quê? É um autodesencadeante de um programante. É linguagem da Entendi. neuro. Não, Tem mas um programa lá. sim, deu para Deu para entender. entender, né? Começou o cérebro. Aí eu só olhei para ela e falei assim, então vamos lá, minha querida. Veja se faz sentido para você. Se quando mais ou menos você tinha uns 12... Quantos anos você mencionou? 12? Com 12, 13 anos, você pode ter ouvido algo da sua mãe que foi muito agressivo, que tirou o direito de você ser feminina, e isso foi muito doloroso e você vem carregando esse peso até hoje? Ela começou a chorar na hora. Ela falou, foi exatamente o que aconteceu. Eu, com essa idade, a minha mãe falou que eu ia ser feia, horrorosa, que eu ia parecer um saco de batata. Nossa. E me espalhou esse apelido para a família inteira e eu sofri. E eu sofri, e eu sofri, e eu sofri, e eu sofri, eu sofri. Olha, gente. Eu sofri. E depois a mãe foi embora, abandonou o ninho. Então, ela não teve o lipedema todo esse tempo, mas na hora que ela foi desenvolver a maternidade dela, Rosa, o que aconteceu naquele exato momento? Trouxe esse passado. Trouxe. Eu vou nutrir quem não pôde me nutrir. Eu estou desnutrida da nutrição materna. Como que a gente dá algo que a gente não teve, né? Exatamente. Então, ela entrou na dor dela. Ela ama as crianças dela, é uma super mãe. Sim, ela tem consciência disso, né? E aí, sim, a hora que eu fui tratar ela, tratei. Foi lindo, assim, todo mundo, né? E ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo leve, curada. Parece que algo dentro de mim saiu. Ai, que lindo, hein? E na hora que eu entrei na técnica depois manual da drenagem específica, Rose, foi fantástico. Eu bombeava, fazia o que tinha que ter feito. Ela falava assim, gente, a minha bexiga está enchendo. A minha bexiga está enchendo. Por quê? Porque eu já estava trabalhando as referências dela. Ela saía e ia no banheiro. Então, assim, ela saiu outra dali, transformada. E as meninas que estavam lá no curso ficaram com compromisso de ajudar, de cuidar dela, né? Certo. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, né, a menina ali, ela tem essa questão da mãe. Geralmente, se a mãe olha feio para esse corpo, se a mãe fala uma característica que ela não vai ser bonita, que ela não vai ser feminina, que ela não vai ser amada, se ela não dá essa doçura do feminino, é o primeiro conflito que essas mulheres vão carregando. Ah, tá. Aí ela casou. Ela tem a questão nutricional ali com o bebê. Então, pode ter essa questão dessa transição que ela não conseguiu ser nutrida, amada, com doçura, com respeito com a mãezinha. Ou pode ter uma relação aqui do homem não me amar, do homem não olhar para mim, né? Porque eu não sou mais bonita, desejável, meu contorno, minha forma. Por quê? Se essa questão aqui não for com a mãe e ela tiver uma questão de abandono do pai, se o homem, porventura, não olhar, não der essa segurança, ela também vai desenvolver. Nossa. E também na menopausa. A mulher também, ela se afasta do feminino. Pode não se sentir amada, desejada, cuidada. Então, é uma agressão do feminino, é uma agressão, ela se sente agredida em relação à sua feminilidade, onde ela foi desprotegida, e isso faz com que essas mulheres, emocionalmente, tem artigos que falam muito já, Rose, muito interessante, que como eles não conseguem nenhum mapeamento aí do lipedema até então, né? Tem muitos estudos, mas até então não temos nada, é isso. A gente não tem, né, nada ainda. Muitos artigos já no exterior já fala da parte emocional, que o lipedema está tendo uma característica mesmo de uma parte emocional. Por quê? Porque o cérebro ele tem aquela informação, ele vai jogar isso para o sistema imunológico, o sistema imunológico vai fazer a informação. Vai fazer a informação. Então, assim, a gente tem muitas histórias de mulheres, assim. Então, é fato, quando a gente olha, por que essas mulheres... Porque são mulheres agredidas. E aí, as mulheres que têm lipedema, elas são emocionalmente agredidas e todo mundo olha para elas culpando, falando que elas são gordas porque são relaxadas, porque não se cuida, porque não está fazendo sua parte, porque você deveria fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. Gente, não é assim. Nós não somos juízes de ninguém. Por detrás de uma pessoa sempre tem uma dor, um sentimento, uma vulnerabilidade. É isso que essas mulheres estão expressando. Então, precisa sim, já fiz até live, né,
com médicos, o Dr. Fábio Kawamoto, que ele pergunta, fala assim, o que acontece que você faz a sessão, essas mulheres operam e não tem dor no pós-operatório. Elas andam, porque geralmente, né, tem ali um período de resguardo. E, doutor, você vai operar a dor dela, você vai operar a dor delas. Tem live que a gente conversou sobre isso, né? Eu fui estudar sobre você, o que é isso que você faz, né? Que legal. Não, doutor, exatamente, você vai operar a dor dessa mulher. Como é que ela vai ficar no pós-operatório, Rose? Se você mexe na dor mais profunda de uma pessoa. Nossa, com certeza. Elas não aguentam. Então, o que acontece? Eu vou, faço a consulta, a gente olha para onde é o gatilho, reprograma, porque o cérebro ele funciona o seguinte: eu tenho um evento vivido, tá? Isso aqui é minha dor. No outro eixo do cérebro, ele faz a rejeição. Tá. Quantas vezes você olha para uma pessoa, você fala uma coisa, a pessoa na hora fica nervosa, ela rejeita? Verdade. Pronto, eu tô super feliz, eu já sei que eu catei o cérebro dela, ela já foi tratada. Olha. Nega na hora. Entendi. É ali. Catou. Se algo te incomodar, é bom. Olha para dentro. Olha para dentro. Tá ali a informação. E aí, quando a gente faz esse processo da neurociência, então a gente pega aqui a dor, o processo que a gente rejeita muito, por isso que a gente fica batendo no mundo, né? Achando que o outro é o nosso problema. Na realidade, nós somos o maior problema pra gente mesmo. É verdade. E não dá pro outro aquilo que é teu, a tua vida. Você é preciosa. Esse negócio de eu ter que ter um padrão de beleza hoje, igual tá acontecendo, para o outro poder me amar, isso não existe. Ótimo. É questão que você está querendo se apagar da sua história, da sua vida, de quem você é. Aliás, você não sabe quem você é, você está querendo se transformar num personagem. Entendi. Isso chama conflito estético, que está acontecendo. É mesmo. Nós estamos vivendo uma era de conflito estético. Todo mundo querendo se apagar. Se eu me apagar, eu não pertenço àquela família. Não me reconheço. Nós temos uma questão de não reconhecimento nesses conflitos. É falta de reconhecimento. Isso é muito desumano. A gente passar por essa vida fugindo da gente mesmo. Então, mulheres, não precisa mais sentir dor sozinha. Não precisa mais ter vergonha de quem vocês são. Pra gente poder curar nossa ferida, a gente tem que lamber, Rose. Só vai curar se a gente lamber. Tem uma psiquiatra que eu amo, que ela fala assim: todos nós somos mamíferos e nascemos para ser lambidos. Ai, que lindo. Temos que ter contato, ser amados, amar, temos que ser livre, temos que achar nossa identidade, né? Então, esse padrão que está se colocando não é válido, isso faz muito mal. Tá todo mundo em fuga, todo mundo procurando algo que não existe. Então, quando a gente entra na dor, eu trago aqui a rejeição. Aí eu levo para outro eixo, chama aceitação, que a gente dá recursos. Aí entra aqui em transformação normativa e cura. É assim que o cérebro age. Em qualquer sintoma. E quais seriam os tratamentos indicados, doutora, para essa patologia? Primeiramente, cérebro. Não adianta ficar mais no efeito. Tem que saber o que eu sinto, quem eu sou, eu mereço estar onde estou, por que eu estou aprisionada, em que momento eu me aprisionei? Essa é a pergunta. Porque essas mulheres são aprisionadas dentro de um corpo que não responde. Tá. E aí, sim, lógico que lá dentro da consulta a gente vai achar e vai abrir esse cérebro. Então, quando chega a paciente lá, você começa primeiro pelo psicológico. Pelo cérebro. Eu sento, eu converso, a gente vai tratar a primeira coisa, a causa. Depois, eu vou trabalhar o efeito, que é o corpo. Aí sim eu entro com as minhas mãozinhas abençoadas que Deus me deu e coloco em prática o que precisa ser feito, de outra forma. Vou trabalhar sistema imunológico, sistema neuroendócrino. Vou dar um monte de informação do que é, do que não é, como. É fantástico. E coisa simples, Rose. Coisa que todo mundo é capaz de fazer. Melhor ainda, né? Olha isso. E tem algum tratamento que é contraindicado? Tem contraindicado. As correntes que estão utilizando, os aparelhos estéticos é contraindicado. Atividade física intensa, pesada, tá? É contraindicado. Tem um monte de paciente que quando eu pego, eu falo assim,
tá fazendo exercício errado. Uhum. Sou apaixonada por atividade física, acho super bacana, tem que fazer. Mas muitos profissionais têm que entender que essas mulheres, elas têm uma fragilidade vascular intensa, não tem circulação, não tem oxigenação, não estão nutridas, elas travam, elas têm sensações de desmaios, elas ficam em cima da cama por dias. Nossa. Atividade física nelas é totalmente diferente. Esses profissionais que também fazem, eles têm que ter um grande filtro, uma delicadeza muito grande de saber que aquela paciente, ela não dá conta, ela não pode, aliás, e ela tem que ser tratada de uma forma diferente. Isso daí, Rose, quem faz atividade física precisa fazer, elas precisam, como qualquer outra pessoa, mas Sim. porém, essa atividade física ela tem que ser monitorada a parte respiratória delas também, a parte cardiológica está toda comprometida. Tem um monte de comprometimento ali que a gente vê, porque respira menos, circula menos, oxigena menos, nutre menos e danifica mais. Então, ao invés de você ajudar, você pode estar danificando, Entendi. né? Então, não pode exercer pressão pesada sobre, por causa dos linfangions, que você vai danificar. Tem um monte de coisa. Então, essas roupas de compressão, essas meias que o pessoal usa, não é 100% Não é eficaz. 100%, nunca vai ser. Porque tem que estimular o sistema linfático. E no caso da cirurgia estética para lipedema? Então, a cirurgia, o que que acontece? Ela é boa, ela é necessária, em muitos casos que realmente precisa, né? Às vezes ela é feita por fases, por etapa, para não pôr em risco pela quantidade que pode ser retirada do corpo, que tem um percentual, né? Mas ela tem que ser muito bem acompanhada no pós-operatório 2 anos. É porque é uma cirurgia, ela é cara, né, doutora? Ela é muito cara. Caramba. E outra coisa, estão querendo pôr na rede pública, acho muito interessante, mas quem que vai fazer esse pós-operatório? Porque um profissional que vai disponibilizar seu tempo para ficar no pós-operatório é de 3 a 4 horas uma sessão por dia, todo dia, Rose. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é Natal, se é Ano Novo. Eu já passei Natal e Ano Novo trabalhando em cima de pacientes com lipedema. Não tem problema nenhum. Para mim não tem dia, existe um ser humano necessitando. Só que de 3 a 4 horas e tem que ter a manobra certa, tem que saber fazer, tem que fazer De 3 a 4 horas? por dia. Você tem que se dedicar. E uma coisa importante, Nossa. Rose, se não fizer, apodrece. Porque é muito líquido. É exacerbada a quantidade de líquido. Esse paciente sente muita dor, então você tem que saber desobstruir, sai tecido adiposo, sai pedaço de tecido adiposo na hora. É muito seroma. Lava assim, ó. Você tem que paramentar a sala, deixar tudo higienizado. Tem que ter habilidade para trabalhar com esse paciente. Nossa. É uma responsabilidade. Tem que dar uma condução do pós-operatório. Tem muitos truques, tem muitas coisas aí que tem que fazer que recupera eles. Então, assim, só que tem a parte fibrótica, tem a parte circulatória, tem que voltar, né? É uma cirurgia bem ampla. Então, assim, até hoje, em outras cirurgias estéticas não de lipedema, com os recursos tecnológicos que aumentaram demais, aumentaram muito o processo inflamatório. O tempo de recuperação desse paciente está ficando longo, quantidade de deformidades, de fibrose, de deiscência, de necrose tem aumentado muito nos pós-operatórios. E por isso que tem que tomar muito cuidado, tem que ter um acompanhamento. Pós-operatório, se você vai fazer uma cirurgia sem um profissional para cuidar de você, é melhor que você não faça esse investimento. Porque vai ser um sonho, não, vai ser um pesadelo. Nossa, e a maioria dos profissionais realmente não tem esse preparo, não. Tem que ter alguém que fala assim, eu tô contigo aqui no pós-operatório, eu vou cuidar de você, eu sei todas as fases e vou resolver o problema. Imagina ficar 3, 4 horas ali massageando e todo esse processo. Todo esse processo, Rose. Difícil. É muita dedicação. Então, assim, como é que vai pôr isso na rede pública? Você tem razão. Como é que vai pôr isso na rede pública? Porque o profissional que se dedica a trabalhar, ele também tem honorários, ele tem conta para pagar. Ele não pode ficar sem receber, né? Não dá. E é um trabalho, eu acho que chega até a ser exaustivo, né? Sim. Porque você ficar com um paciente ali durante 3, 4 horas. Tem que ter muita técnica e braço. Exatamente. Porque é muito ordenha. É muito ordenha. É ordenha. É ordenha. E você tem que abrir os orifícios. Às vezes você tem que abrir mesmo o paciente e sair toda a secreção ali. Doutora, quais são os mitos do lipedema? Mitos do lipedema? Tem mitos. Deve ter, que precisam Rose. ser os mais comuns, assim, que precisam ser desmentidos.
que vai fazer cirurgia, vai ficar perfeito. Não vai. Quantas pessoas eu já vi que fez cirurgia e desenvolveu lipedema em outras áreas? Nossa. E ninguém fala isso. Ninguém comenta isso, Rose, isso acontece. Agora me diz, será que é um lipedema ou você causou um desequilíbrio no sistema neuroendócrino? Esse é o X da questão que eu também tenho me perguntado. Mulheres que operam muito o abdômen, que lipa demais, que lipa, você pode ver o tamanho dos braços depois, começa a aumentar. Verdade. O que está acontecendo? Um desequilíbrio neuroendócrino. A gente está causando alguma coisa aí. Eu sei, lógico que está causando, né? Eu não quero entrar nisso agora. Sim. Mas está causando algum distúrbio, uma disfunção. Né? Então, assim, aquele mito que vai ficar perfeito, não vai. Não existe cirurgia, só quem faz perfeito é Deus, né? E tudo que você puder fazer de uma forma natural, pelo cérebro, pela mão, teu corpo, ele dá resultado. Quando o homem entra na história, já complica. Então, ou seja, o lipedema, ele tem solução. Tem sim, tem. Tem porque eu trabalho e todas as minhas pacientes, graças a Deus, vida normal. Tão bonitas, todo mundo quando encontra elas, é até interessante, assim, falando, mas o que aconteceu que antigamente eu te olhava, você vivia tomando um monte de remédio, cheio de dor, e hoje você tá ótima, você faz tudo, você tá mais jovem, tá bonita, porque normaliza. Normaliza. Mas isso tem que ter rotina. Isso se chama rotina, né? Mas a partir do momento que elas vão, Rose, que é muito boa a técnica, elas não têm mais dor, e elas começam a ter uma vida normal, elas se cuidam prazerosamente, né? Não é nada forçado. E não há contraindicação para elas, no caso aí, o tratamento não tem como, né? Você vai trabalhar com a neurociência. Exatamente. E a drenagem não há contraindicação, não, né? Não. Hoje a drenagem já tem pacientes de câncer que está sendo utilizada, Rose. Antigamente, até então era proibido, Era né? proibido, isso já se mudou muito na literatura. O que a gente faz? A gente conversa com o médico fala assim, não, olha, se for um aspecto tal, hormonal não, agora por enquanto não, mas depois sim. E tem muitos que, mesmo em tratamento de químio, faz a neurociência, porque aí não fica passando mal. É interessante. Sim. A questão da quimioterapia dentro da neurociência, o que faz o paciente passar muito mal? Já peguei alguns casos. E é muito legal viver isso na prática, né? Quando a gente faz, o paciente entende por que ele precisa resolver, né? Aquele conflito de identidade, né? Ou você quer se identificar ou eternizar alguém. Esse é o câncer. A gente pode fazer um podcast um dia para a gente falar sobre isso. Ótimo. Sobre câncer, sobre doenças. Tem tanta coisa, Rose, que eu acho que a gente tem que trazer coisas úteis para as pessoas. Com certeza, né? Vamos. E quando ela viu o que era, ela simplesmente falou, opa, ela curou dentro dela. Depois ela chegou para mim, eu estava fazendo um evento, ela chegou, nem estava reconhecendo, porque eu conhecia ela carequinha, ela falou assim, doutora, acabou. Depois daquela sessão mudou a minha vida, eu não passei mais mal em nenhuma quimio, eu aguentei fazer todo o tratamento. Então, o que acontece? Dentro do nosso cérebro, se a pessoa... Porque a quimio vem para curar. Se ela está negando a cura, ela vai passar mal. É verdade. É muito interessante quando a gente começa a olhar e ver como o corpo ele tem comunicação. Ele não faz nada contra você. É você que não compreende o que está acontecendo. Então, a gente vem ali Por isso que eu falo, neurociência vai na causa, Rose. Tem que ser ela a base e depois a mão, né? Entendi. E é isso para todas as patologias, mas principalmente para lipedema. Gente, não procrastine, não pense que não tem jeito. Não vire um diagnóstico. Tá. Porque eu tenho esse diagnóstico, vai acontecer isso. Não vai. Se você não aceitar, se você correr atrás, você vai se livrar. Você é dona da sua vida. Você é dona do teu corpo. Só você sabe o tamanho da dor que você tem, o tanto que você é preciosa. Então, vai lá e descobre o tanto que você é preciosa e se cura. É isso aí. Não é? E tá aqui a doutora Eveline para ajudar vocês, mulheres, nós mulheres, né? Nós mulheres. Que delícia falar da saúde da mulher, desse cuidado que a mulher precisa ter, né, doutora? Sou 100% especializada na saúde da mulher. Para mim, elas são incríveis, elas são mulheres que geram vida, geram amor, geram maternidade, geram o nutrir, né? Então, a gente tem que despertar mais esse lado feminino, despertar, sim, o quanto nós somos preciosos, o quanto que Deus fez e a gente é importante. Sim, e a gente tem que saber que nós temos as nossas funções, que nós temos os nossos direitos de exercer,
a nossa feminilidade e não extrapolar, né? Aí, ocultando aí as nossas emoções, porque a mulher, ela é um poço de emoção, né? Não somos aí, né? Como diz a Rita Lee, mulher, bicho esquisito, todo mês sangra, né, doutora? Nós somos muito mais que isso, Muito né? mais do que tudo isso. Nós somos, delícia. assim, abençoadas, né? Amém. Que bate-papo gostoso. Pena que a gente tem que terminar, estamos Sim. chegando ao fim. Mas está aqui o convite, então, para você voltar e a gente falar. Vamos falar de câncer, né? Vamos, porque as mulheres também. Tá tendo muito. Muito, né? Principalmente de mama, útero. Realmente aí Sim. essa questão hormonal de novo. Exatamente, Né? exatamente. Hormonal e emocional. Hormonal e emocional. Porque quando a mulher, ela se trata emocionalmente, ela não volta o câncer. Quando não, esse câncer ele vem aparecendo com várias comunicações, né, gente? Verdade. É só olhar para isso, né? Já passou da hora, gente. Passou, né, doutora? Olha a medicina, Bora. vamos olhar pra gente aí. É isso aí. Com outro olhar, né, doutora? Exatamente, por completo. Obrigada. Eu que agradeço, foi um Que prazer. lindo, que Deus abençoe. Você continue abençoando, porque você já é abençoada, né? Amém a todas E nós. essas mãos maravilhosas, que realmente não são mãos apenas que tocam, mas são mãos que curam. Amém, Obrigada, amém viu? a todos nós. Gente, que delícia de bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Se identificou, conhece alguém que precisa ter essas informações, compartilhe. Assim você vai ajudar essa pessoa, estará ajudando também o canal. Aí o YouTube entende que é legal e realmente é muito legal esse tema, maravilhoso como tantos outros. E assim ele compartilha para mais pessoas. Dá aquele likezinho pra gente, ok? E não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Vamos aqui. Peraí, doutora. Tem mais um presente aqui de novo, né, pra você. Esse daqui você leva. Ai, que lindo. Né, que você já ganhou uma, mas você ganha mas outra. eu tô dividindo com a filha. Você vai dividindo com ela, daqui a pouco você dá um papunino, viu? Na próxima. Não, lá em casa é o seguinte, a minha filha usa, né? Então agora a filha vai ganhar uma. E é isso aí. Aqui tem para todo mundo. É um grande prazer ter você aqui. Igualmente, prazer é todo meu, que você tenha coleções e coleções de canecas. Que delícia. Sinal de que você contribuiu muito com a gente. Obrigada, meu amor, eu que agradeço. Vamos encerrando, então, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Dias One Perfumaria Artesanal, Celas Gasparini, sua cela de confiança, Laboratório Marlene Spear, Arapuca Bar e Sueli Mendes Peças para a mesa de bolos. Obrigada, gente. Ficam com Deus até quarta-feira que vem. Tchau.